Meus queridos amigos e irmãos telespectadores da TV Mundo Maior, é sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês, trabalhando a serviço dessa obra magnífica que é o Evangelho de Jesus. Eu estava fazendo as minhas contas, eu estou há 56 anos estudando, avaliando, procurando sempre descobrir coisas novas do Evangelho. E é impossível você abrir uma página do Evangelho e não ficar nada em seu coração, em suas mentes. Você vai estar sempre sendo iluminado e assistido com as luzes que emanam desse Evangelho libertador que Jesus deixou para as nossas lições, para o nosso roteiro, para a nossa vida de todos os momentos. Nós hoje vamos dar continuidade ao estudo das curas de Jesus. Nós vimos no outro programa que Jesus, ao terminar o seu trabalho, a sua bela mensagem do Sermão do Monte, ele desceu do monte, curou um leproso, purificou um leproso, essa é a expressão mais correta do Evangelho, e ele desce e ali ele se encontra em Cafarnaum. Aquela região em torno do Mar da Galileia, as coisas são muito próximas. O Evangelho, quando começa a falar acerca dos acontecimentos, citando a geografia, você vai pensar que Jesus saiu de uma cidade e foi para outra. Não. Ali eram aldeias próximas. Ali você tem a área eu diria, do Sermão das Beatitudes ou das Bem-aventuranças. E quando você desce, você já está praticamente dentro de Cafarnaum. Mas à direita de quem desce do monte fica exatamente Heptagone, que é Tábega, onde Jesus realizou a multiplicação dos pães. Um pouco mais adiante, você se encontra no local onde Jesus, hoje chama Mensa Christi, onde Jesus escolheu os discípulos, aonde ele tomou café com eles depois da sua ressurreição. E aí, na sequência, vem Migdal, que é a cidade de Maria Madalena. Mais adiante você vai ter Tiberíades. E então, em torno daquele lago, você tem toda uma região muito bonita. Indo mais para o norte, você vai encontrar Betsaida de Júlia, a cidade onde nasceu Simão, nasceu André e Filipe, segundo João nos coloca. E mais do outro lado, ou seja, do leste do Mar da Galileia, fica as montanhas de Golã, e na época de Jesus ficava a antiga Decápolis, especificamente a região de Gadara, onde Jesus realizou magníficos trabalhos ali. Nós, mais adiante, vamos falar de tudo isso com mais propriedade, porque nós estamos trabalhando nesse momento com as curas, mas as curas que Jesus fez todas naquela área da Galileia, especificamente em torno de Cafarnaum, que era a cidade que ele adotou até por uma imposição dos seus conterrâneos, porque quando ele lê o profeta Isaías na sinagoga de Nazaré, todo feliz, dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim, como está lá Isaías 61, ele estava querendo que, na verdade, os seus conterrâneos recebessem o melhor. A gente sempre gosta, eu pelo menos, eu gosto das coisas que eu vejo mais bonitas por onde eu ando. Eu gostaria que João Pessoa tivesse, que João Pessoa fosse, eu adoro João Pessoa, mas eu estou fazendo uma metáfora aqui que é muito comum nos evangelhos, com relação às coisas que a gente encontra quando a gente sai de João Pessoa e que a gente gostaria que tivesse na nossa cidade. Então, Jesus, com esse sentimento, ele foi a Nazaré cheio de boas intenções, e ali, na sinagoga, como judeu, ele lê a Torá e lê exatamente o rolo de Isaías, aquele profeta messiânico, pré-exílico por excelência, o homem que mais falou sobre Jesus, sobre a sua vinda. Anunciou até a sua concepção
uma jovem da cidade de Nazaré. Eis que uma jovem conceberá e dará à luz um filho. Então Isaías tem tinha e teve e terá uma sintonia com Jesus muito grande. É um profeta que me sensibiliza, porque todas as coisas que falam mais de Jesus me sensibilizam. Então diz Mateus que depois que Jesus purifica aquele leproso, quando ele vem para Cafarnaum, ao entrar em Cafarnaum, como eu já falei aqui para vocês, aldeia de Naum, né? Então, Quifar é a aldeia e Naum é o profeta. Chegou-se a ele um centurião, que era, naquela região ali, ficava a estrada da chamada Via Maris, que passava em Cafarnaum e descia no sentido do Mar Morto, Egito, ia lá, parava no Egito. Então a Via Maris, ali naquelas cidades mais importantes, Cafarnaum era um polo de importância, também como Magdala. E ali havia uma coorte romana, né? Havia soldados comandados por um centurião, que esse centurião de Cafarnaum é muito conhecido, porque a filha dele também, Jesus, a filha dele não, ali também tinha o chefe de uma sinagoga, que Jesus também ressuscitou a sua filha, Talita, e os centuriões que estavam ali era para pôr ordem, impor a força romana, escravizar, punir. E esse homem conhecia com certeza, de acordo com a sua convivência ali, de ouvir dizer, de testemunhas, de pessoas que falavam para ele do que Jesus fazia. E ele, segundo Mateus, ele estava com um problema de saúde na família. Pelas traduções, um diz que era um escravo, outros diz que era um jovem. E o que a gente pode concluir é que era alguém muito querido daquele centurião. E a barreira, aí é que está, a barreira que existia entre aquele homem e Jesus era muito grande, a barreira política, a barreira social, era um invasor no local. E aí vem a forma como Jesus encarava a necessidade das pessoas. Ele não tinha fronteiras, não tinha classe, ele atendia a todos indistintamente. E aquele homem vem com a força e o poder que tinha, ele poderia até impor, porque ele podia fazer isso como chefe, comandante de uma centúria, 100 homens que ele comandava. Mas diz Mateus que ele veio implorando a Jesus. Quer dizer, ele já veio desarmado. Ele não veio como um centurião. Ele veio como alguém que sofria uma situação de saúde na família. E a gente, o mais forte que sejamos, quando a gente tem um ente querido que adoece, a gente se desequilibra psicologicamente. E aquele homem, sabendo o que Jesus fazia, ouvindo as histórias, ele não mede esforços para ir ao encontro de Jesus. E aí ele diz assim: Senhor, meu criado ou meu jovem, a palavra pode ser uma, pode ser outra, se a gente vai a uma tradução mais, vamos dizer assim, mais forte, né? Você vai encontrar que pode ser um jovem. Aqui na tradução de André Churraqui, ele diz: Senhor, meu rapaz está preso ao leito em minha casa. Aqui ele diz, a tradução aqui da Bíblia de Jerusalém diz assim: meu criado está deitado em casa, paralítico, sofrendo dores atrozes. Né? Então, ele diz que ele estava numa situação muito difícil. Então, Jesus olha para aquele homem e vê alguém que, com toda a força que tinha, todo o poder que tinha, não tem o poder da saúde, não tem o poder da vida. Tinha o poder de tirar a vida, de aprisionar, mas de dar saúde, ele não tinha. É um grande exemplo para a nossa meditação no momento desse, para a nossa análise, refletir sobre isso. Os poderosos têm poder para fazer os outros sofrer,
muitas vezes, né? Às vezes impõe penas, impõe força, às vezes até abusa e tira até a vida das pessoas, mas dá a saúde, só Jesus podia dar. Aí era Roma poderosa, opressora, conquistadora, dependendo naquele momento de Jesus para que aquele jovem, ou aquele escravo, ou aquele criado, ter saúde. E Jesus, diante de uma situação dessa, poderia até ter dito, imaginemos a coisa politicamente, mas você já tem coragem de vir me pedir ajuda para alguém ligado a Roma? Porque fazia 67 anos que Jesus sabia, quando ele começa a sua vida pública, já fazia mais de 65 anos que Roma dominava aquela região e impunha ferro e fogo ao seu poder e à sua força. E aquele homem se humilhar aí diante de Jesus, se ele fosse outra pessoa, ele naturalmente teria se aproveitado para dizer: mas quem é você? Você tem coragem de vir me pedir alguma coisa? Mas olha que coisa interessante, porque Jesus disse assim: eu irei curá-lo. Incondicionalmente. Jesus não titubeou com seu poder, com a sua força, em dizer: eu irei curá-lo. E ele ficou tão surpreso com a resposta de Jesus, ele ficou tão desarmado, porque ele realmente esperava que Jesus fosse grosseiro com ele, até nem lhe desse atenção, que do ponto de vista social e político, ele não merecia. Essa é a grande questão que a gente precisa analisar aqui. Mas ele diz assim, ele fica tão surpreso que ele diz: Senhor, não sou digno de te receber sob a meu teto ou a minha casa. Ele reconheceu que não merecia. E ele quer dizer assim, se abriu psicologicamente falando, ou psiquicamente falando. Ele se entregou. Ele se humilhou a Jesus. Eu não sou digno. Por que ele não sou digno? Automaticamente pelo que eu faço com o teu povo. Pelo que Roma tem feito. Na verdade não era ele, era Roma. Ele estava sob até as ordens de Roma, senão ele não estaria ali. Era o papel dele, era aquele. Mas ele sentia o que as pessoas sofriam. Era um homem de bom coração, porque foi pedir por um servo, por um jovem que estava doente a Jesus. Aquele homem, com o poder que ele tinha, ele podia ter quantos servos, tantos escravos, quantas pessoas ele pudesse ter. Mas o relacionamento aqui, na verdade, no hebraico, a palavra é mais para jovem, rapaz, bahur, como se diz em hebraico. E ele diz: eu não sou digno de que vá em tua casa. Agora, repara que colocação que esse homem faz. Mas basta que tu digas uma só palavra e meu criado ficará curado. Porque, veja bem, eu também estou debaixo de ordens. Em outras palavras, Senhor, eu faço o que eu faço porque Roma me obriga a fazer. É o meu papel. É o que eu já comentava antes com vocês. Eu estou aqui cumprindo ordem de Roma. Eu não tenho nada contra ninguém, mas eu sou romano, sou militar, sou dirigente de um grupo, então o meu papel é esse. É como se assim, mas não é bem isso que eu gostaria que fosse. Isso é uma confissão que está aqui nas sublinhas de alguém que sabia que estava sendo muitas vezes injusto, que o que não concordava com o que Roma mandava fazer, mas ele não podia se opor às ordens. Vê que ele diz? Eu não sou digno de receber, basta que diga uma palavra, que meu criado será são. Com efeito, também eu estou debaixo das ordens de Roma, e tenho soldados sob meu comando. E quando eu digo a um vai, ele vai, e a outro vem, e ele vem. Quando eu digo ao meu servo, faze isto, ele o faz. Então, basta você, não precisa você ir à minha casa, porque eu tenho autoridade material que não é nada comparado com a sua, que é espiritual, e você não precisa ir à minha casa.
Basta só dizer, fica curado. Essa é uma cura, pessoal, que, segundo os nossos estudos, ela não foi uma cura como Jesus realizou com o leproso, como nós vimos no último programa. O leproso, ele tocou nele. Aqui não, ele não viu nem quem era o servo, não viu nem quem era o criado daquele centurião. E Jesus ficou admirado, foram surpresas de ambos os lados. Tanto o centurião se admirou com o que Jesus acabara de fazer, como o centurião se dirigiu a ele se admirou. Como também Jesus se admira com a receptividade, a colocação que o centurião faz diante dele. Eu tenho autoridade, tu também tens autoridade, só que tua autoridade é maior do que a minha. Eu mando no físico, tu mandas no espiritual. Eu mando na força, tu manda na doença. Eu causo doença e tu causa curas. E Jesus diz assim: eu digo para vocês, eu não achei ninguém com tamanha fé em Israel. Quer dizer, eu nunca vi nada dessa natureza. E a gente pode concluir aqui que esse centurião, de certa forma, ele acabou sendo o primeiro convertido que se tem notícia no Evangelho de Jesus. Ele estava começando praticamente sua missão em Cafarnaum. Foi o primeiro não judeu, porque ele era um pagão, na concepção judaica, a aceitar Jesus e entender a sua superioridade, a sua autoridade. Esse encontro é magnífico, são os dois extremos. A suprema força dependendo do sublime e supremo amor. É um encontro histórico, marcante, que Mateus teve muita riqueza em nos trazer isso aqui. João fala, Lucas fala, mas Mateus traz uma história redondinha, muito bonita, não é? E aí Jesus depois disse que jamais eu encontrei tamanha fé. Aí disse que na mesma hora aquele jovem ficou curado. E Jesus, depois de dizer que jamais encontrei tamanha fé, nos faz entender o comentário que ele vai dizer agora. Mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente, e se assentarão à mesa no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Serão postos para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Em seguida, disse ao centurião: vai, como crestes, assim te seja feito. Naquela mesma hora, o criado ficou curado. Olha, por que é que Jesus diz que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão postos para fora nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Porque os filhos do reino aqui, ele está se referindo logicamente aos judeus, os seus conterrâneos. Aquelas castas que estavam ali, saduceus, fariseus, escribas, pessoas essênios e tantas outras classes que se consideravam tão superiores. Mas, na verdade, ele disse que eles seriam postos para fora, enquanto os outros, os pagãos do Oriente e do Ocidente, se assentarão à mesa no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Como ele falou lá em Jericó, como ele falava, como ele manda, ele sabia, como ele fez, como ele procedeu com Paulo de Tarso, que o escolheu para ir buscar os pagãos, não judeus, porque enquanto os filhos do reino serão postos nas trevas,
exteriores, enquanto os filhos do reino não se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, porque eu estou aqui e eles não estão entendendo a minha missão, é isso que Jesus quer dizer. O povo judeu, os meus conterrâneos, infelizmente, serão postos para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa passagem de Jesus, quando eu entro hoje, já fui muitas vezes em Cafarnaum, mas quando eu entro em Cafarnaum, eu vejo esses acontecimentos, eles voltam à minha mente como se fosse um filme. Eu imagino o local onde Jesus encontrou, porque ele diz assim, ao entrar em Cafarnaum, ainda hoje tem a entrada lá, hoje já está a igreja franciscana que toma conta lá, a custódia de Israel, né, que em muitos locais se encontra, essa é uma das tais. Ali na entrada eu fico olhando e eu digo, por aqui Jesus encontrou o centurião. Não vou dizer exatamente, precisar o local, mas eu sei que naquelas redondezas da minha direita ou à minha esquerda, ou aqui da minha frente, ou aqui um pouco atrás, Jesus teve aquele diálogo magnífico com aquele homem, e teve tanta certeza, tanta confiança nele, e fez tão jus a reconhecer quem era Jesus e se entregar à sua vontade. E a gente não tem notícia depois desse centurião, mas esse homem deve ter largado praticamente tudo depois e seguido Jesus. Não há uma sequência disso aqui, mas seria muito interessante que a gente pensasse um pouco nesse sentido, que quando você conhece Jesus, quando você se encontra com Jesus, você não é mais o mesmo. Você passa a ser, inclusive, às vezes, tangenciado, a sofrer oposições. As pessoas às vezes não se agradam do que você diz, porque quando a gente fala das coisas que Jesus dizia e diz ainda hoje, significa que nós estamos sintonizados com ele. E muita coisa que a gente diz que requer das pessoas renúncia, mudança, empenho, aceitação, mudança de conceitos, de jogar fora aquilo que nos atrapalha, as oposições das nossas vidas, em favor de um bem maior, que é o encontro com Jesus, muita gente não gosta. E às vezes as formas como a gente traz, assim que eu costumo sempre, vocês me conhecem, trazer esses textos assim bem desnudo na sua essência, na sua compreensão, muita gente não gosta. E até eu sei que eu tenho, já fui testemunha e às vezes sou de pessoas que não me toleram, não gostam de mim, mas eu não estou muito preocupado que gostem de mim. Vocês não precisam gostar de mim, gostem de Jesus. Gostem do seu evangelho libertador, gostem das coisas que ele nos convida a fazer. Agora lembre-se que você não consegue chegar a Jesus sem sacrifício, sem renúncia, sem mudança, sem passar por cima de coisas que você muitas vezes gosta muito, o apego ao material, ao poder, o egoísmo da posição social. Nada disso é importante para Jesus. Então, o nosso convite é para que você diga não ao material e abrace a luz espiritual que é Jesus. Que ele possa abençoar vocês. Uma boa semana e até na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Muita paz a todos. Jesus conosco sempre.